Tem havido aí atualmente uma obsessão por proteínas. A proteína que a carne fornece compensa os danos que ela traz junto? De maneira nenhuma. Vou falar duas coisas muito importantes para ser ditas. Quando se chegou à quantidade, digamos assim, mínima diária de proteína a ser consumida, que é 0,8 gramas por quilo, tá? Ela já é 2 desvios padrões acima do que deveria ser, para ficar seguro. Então, não é muita quantidade de proteína, para começar aí, tá? Segundo, hoje já tem estudos demonstrando que o excesso de proteínas, né, além da microbiota, a longo prazo faz mal à saúde. Então, é importante olhar também para os desejos do paciente. O paciente, ele quer ficar forte, ele pode ficar dessa maneira, se alimentando com uma dieta vegana, mas ele precisa consultar um especialista que use os alimentos que tenham mais proteína por 100 gramas para ele poder, digamos assim, ter a musculatura ou até mesmo usar suplementos. Qualquer nutricionista vai saber fazer isso de maneira adequada. A sua pergunta, a resposta é clara. Não compensa. Até porque, se comer carne demais, muito acima, você está propenso a ter muitas doenças. Ou seja, você pode ser aquela pessoa sarada, fortona, cheia de músculo e está correndo risco de vida e inflamada. Sim. Já vi muito no meu consultório. A microbiota é horrorosa. Então, assim, muito cuidado com isso. Sim. E você tocou num ponto da questão da quantidade de proteína, e essa até era uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Porque hoje tem sido propagado por aí uma quantidade de proteína que, penso eu, e aí você me confirma, está muito acima do que de fato a gente realmente precisa, né? O ser humano realmente precisa para adquirir, mesmo quem precisa, quem quer ganhar músculo, fortalecimento muscular, ganho de massa, mesmo assim, eu acredito que o que as pessoas estão propagando por aí como quantidade de proteína necessária está muito além. E tem também ver quem é o paciente, quem é o cliente. Por exemplo, um atleta. Um atleta talvez precise ter mais proteína, mais musculatura no corpo, né? Talvez precise consumir um pouco mais. Mas esse valor que eu te dei, de 0,8 gramas, é o valor recomendado. Talvez você qualquer pessoa, o mínimo. Não, é o valor recomendado. Recomendado. Não é muito. E quanto seria para um atleta, por curiosidade? Para o atleta, há uma certa dúvida na literatura, mas os atletas costumam ir a 1,3, 1,6 gramas, que também não é muito. Mas tem gente indo a 2,6, e é uma quantidade absurda, que no futuro isso vai gerar problemas para a pessoa. Hoje em dia, além de se falar em jejum intermitente, tem muito trabalho falando sobre restrição proteica. Ouviu? Isso você não vai ver muita gente falar. O contrário do que você está escutando. Olha! Proteica. Isso é novo. É novo. Estou ouvindo pela primeira vez. Estou ouvindo pela primeira vez, mas tem na literatura. Restrição proteica para proteger as pessoas no futuro, principalmente do aparecimento do câncer. Olha. Então, assim, eu não estou inventando nada, está lá na literatura. Renderia uma conversa só sobre isso, Marcelo. Deveria, mas veja bem, já existem muitos trabalhos falando sobre isso. Não é um assunto antigão. Então, e também você tem que lembrar que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade muito vaidosa, né? Que é uma sociedade que preza muito pela aparência física. Então, assim, você não pode lutar contra isso. Assim, não existe isso. Se uma pessoa quer ser forte, ela vai ser forte, né? E seja numa dieta com carne, seja numa dieta vegana, entendeu? Ela não necessitaria ser forte daquela maneira, consumir aquela quantidade de proteína que ela consome para ficar forte. Mas não é isso que está sendo propagado por aí. Não é o que é propagado. Não. Propagado por aí que comer proteína. Isso é um mito, é muito mais um mito do que uma realidade, tá? Café da manhã, almoço e janta, né? Todas as refeições. Pré-treino, pós-treino. Não há necessidade. Nós temos muitos atletas, inclusive, que se alimentam com proteína vegetal, né? Que não chegam nessas quantidades todas que muita gente consome. É verdade que o animal, por grama, geralmente tem mais quantidade de proteína do que o vegetal. Mas, por exemplo, a carne de soja tem bastante proteína. Só para dar um exemplo, tá? Existem milhões de outros, feijão e assim por diante. Tem bastante proteína. Você chega fácil numa dieta com maior quantidade de proteína para você, se precisar, né, ter musculatura, entendeu? Não tem problema.
Qualquer nutricionista vai saber orientar sem problema. Sem problema.